Pai de Cristo, tem um personagem bíblico que demonstra uma verdadeira conversão. Não é o apóstolo Paulo, é antes do apóstolo Paulo, mas é um personagem que me chama muita atenção pela sua atitude, que demonstra uma verdadeira conversão. Estou falando de Zaqueu o publicano, que muitas pessoas o taxam de ladrão. Não sei se ele roubava ou não, mas uma coisa eu sei, que ele se converteu verdadeiramente pelas suas atitudes. Estou falando de Zaqueu, capítulo 19 de Lucas, onde o Dr. Lucas narra esse fato, né? Zaqueu publicano. Lucas capítulo 19. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha, irmãos, quando a gente começa a analisar esse texto, começa a entender a postura deste homem, muita gente traz críticas a Zaqueu em suas pregações, afirmando que era ladrão, quanto a Bíblia não nos dá essa afirmação. A única coisa que a Bíblia nos diz é que ele era considerado pecador pelo fato de ser cobrador de impostos. Não vou entrar nesse detalhe, mas o cobrador de imposto ali era mal visto, né? Mas Zaqueu não demonstra isso e nós não podemos afirmar isto. Mateus também, quando Jesus chamou, ele estava na coletoria, estava coletando os impostos ali, né? Mas o que me chama a atenção aqui é esse desejo profundo de saber quem era Jesus, pelo fato de talvez ouvir, né? Ouvir a fama de Jesus, ouvir falar sobre Jesus, ele teve o desejo imenso de conhecer a Jesus, né? E tinha uma dificuldade muito grande de conhecê-lo pelo fato de ser baixo, né? E como ver Jesus? Era o desejo dele de ver, mas não tinha como ver por causa disso. Então ele teve uma ideia brilhante e subiu numa árvore, porque sabia que Jesus ia passar por ali, né? E chegando por ali, aí eu imagino uma coisa, que Jesus é onisciente e conhece o coração de um homem. Zaqueu queria ver Jesus, e Jesus sabia disso. Jesus sabia. Jesus passou naquela árvore, debaixo daquela árvore, e sabia que Zaqueu estava ali. Quando existe um coração quebrantado, Deus conhece. Uma pessoa que tem um desejo no seu coração, Deus conhecia o coração de Zaqueu, sabia que Zaqueu era uma pessoa que tinha um desejo imenso de ser uma pessoa boa, né? E ele queria cumprir o grande mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. E nessa passagem a gente vê o seguinte, que Zaqueu correu, subiu numa árvore, e Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, eu vou dormir na tua casa hoje. Pousar é dormir, pousar é ficar lá, é almoçar com ele, ou jantar, não sei o horário. Talvez é almoçar e jantar também, não sei qual foi o horário que Jesus passou ali, mas Zaqueu era muito rico e Jesus entrou na casa de Zaqueu e ficou ali. Mas louvado seja Deus que o que eu vejo uma conversão muito grande aqui, Jesus não pediu nada a ele. Teve um moço que Jesus pediu que repartisse os bens dele com os pobres e ele foi embora e não quis repartir isso.
Mas Zaqueu, Jesus não pediu isso. Zaqueu espontaneamente, né, ele ofereceu e disse que ia fazer. Não, ele não disse, olha só que maravilha, ó. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe Zaqueu. E disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com alegria. Olha que coisa boa, né? Recebeu Jesus com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Houve uma murmuração. Irmãos, às vezes, dentro da própria comunidade, existem pessoas murmurando. Existem pessoas que estão julgando os outros. Que quem estava acompanhando Jesus ali, muita gente vendo as coisas ali, mas tinha muito murmurador no meio, e até hoje existe isso dentro das igrejas. Dentro da comunidade cristã, existem pessoas murmuradoras. Existem pessoas que julgam os outros. Existem pessoas que olham e começam a julgar, começam, né, a fazer uns pré-julgamentos precipitados, duvidando da ação de algumas pessoas. Né? Só que Zaqueu deu uma resposta tremenda ali. E levantando-se Zaqueu, quer dizer, espontaneamente, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele abre mão da metade das riquezas dele. Né? E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Irmão, o camarada que vai dar metade dos bens dele para os pobres. Né? A metade já vai para os pobres. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha o desafio. Essa palavra, ela lança um desafio. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Se ele vai dar 4 vezes mais daquilo que as pessoas poderiam apresentar aí que ele roubou, ele ia ficar miserável praticamente. Se ele tivesse roubado mesmo, se aquelas riquezas que ele conseguiu foi através de fraudes, de roubo, olha, talvez ele ia começar do zero. Mas se algumas pessoas procuraram Zaqueu para ser restituído daquilo que foram lesadas, não sabemos disso, que a Bíblia já não conta mais a história, porque a Bíblia, quando ela vai tratar de um fato, ela procura tratar de um fato e tocar num ponto principal, que no caso aqui é a salvação de Zaqueu, salvação desse homem importante ali naquela cidade, desse homem importante, né, na sociedade, desse homem rico, mas que tinha